todos. É um grande prazer estarmos juntos aqui mais uma vez para compartilhar um pouco do ministério que nós temos realizado lá no Rio Grande do Sul. Quando eu digo nós, eu não estou falando apenas da minha família, mas estou falando de todos vocês, porque de fato vocês participam orando, participam contribuindo, e ainda estou esperando vocês irem, para poder estar apoiando lá o ministério no Rio Grande do Sul. Então deixa, primeiramente, eu compartilhar um pouco com os irmãos sobre aquilo que Deus tem realizado nesses últimos tempos, nesses últimos meses e dias. Nós estamos completando agora, dia 9 de fevereiro, 6 anos ali no Rio Grande do Sul, e nós podemos dizer que Deus tem realizado muitas coisas ali, e isso é um grande privilégio para nós que temos servido ali no Sul. Não é mérito nosso, de fato, mas é pura graça de Deus nos usando ali para servir no sul do Brasil. Nós, até o ano de 2023, nós servimos na igreja de Sapiranga, na cidade de Sapiranga. Alguns irmãos devem lembrar que nós estávamos ali com 3 famílias inicialmente em 2019. Hoje nós temos um prédio ali em Sapiranga, e esse aqui é um dos últimos cultos que nós tivemos lá em Sapiranga, agora no ano de 2024. Felizmente e infelizmente, o prédio que nós construímos lá, ele já não suporta a quantidade de pessoas que têm chegado naquela igreja na cidade de Sapiranga. Eu conversando hoje pela manhã com um dos missionários, que ainda está lá no processo de plantação, de maturidade da igreja, de treinamento de líderes, eles resolveram em assembleia que vão agora comprar um outro terreno para construir um novo prédio. Então isso é algo que, quando a gente estuda missões e tenta escutar testemunho de missionários, isso é algo inacreditável, e principalmente pelo volume de bênçãos que Deus tem realizado ali, mas também por tantas pessoas que têm conhecido ao Senhor Jesus, e também pela velocidade que a igreja tem crescido naquela cidade. Então eles estão agora à busca de um terreno de 2.000 metros quadrados, e provavelmente esse prédio aí de Sapiranga se tornará a sede do Seminário Bíblico do Sul, que hoje nós não temos sede, funciona na cidade de Novo Hamburgo, e esta igreja, eles vão doar para o seminário este espaço para que o seminário funcione ali no Rio Grande do Sul, que é tão importante. E aí, quando a gente pensa no seminário, nós temos participado como diretor do seminário no Rio Grande do Sul e como professor, e tem sido um grande desafio treinar obreiros gaúchos para suprir as necessidades ali na região do Vale dos Sinos e em outras localidades ali do Rio Grande do Sul. Continue orando por isso, porque isso tem tomado um pouco do nosso tempo, e nós acreditamos que de fato é um caminho importante para avançarmos com o Evangelho ali naquela região. Mas boa parte do nosso tempo tem sido ali em Dois Irmãos atualmente. Ano passado eu mostrei essa imagem aqui, que nós estávamos construindo o prédio. Agora, em novembro de 2024, nós recebemos o prédio da igreja, agora construído, e agora temos realizado os cultos dominicais, algumas reuniões têm acontecido neste prédio. Pela graça de Deus, Ele tem nos dado a oportunidade de ter um prédio próprio na cidade de Dois Irmãos. Temos desenvolvido um ministério com basquete e com vôlei também, para poder alcançar a vizinhança e a cidade. Então tem sido um grande privilégio, e como eu gosto e tenho ressaltado, isso que tem acontecido em Dois Irmãos é fruto da graça do nosso Deus, e com certeza eu me sinto sempre privilegiado de participar disso, porque de fato em mim não tem nenhum mérito para poder receber tantas bênçãos que temos recebido ali no Rio Grande do Sul, na cidade de Dois Irmãos. Esta foto aqui é a foto em 2022, se eu não me engano, ou 2021, que foi a assembleia dos primeiros membros da igreja lá de Dois Irmãos.
E aqui, esta próxima foto é o primeiro culto no prédio novo, né? Observe que cresceu o grupo de 2 irmãos. Nós temos cerca de 76 pessoas, sejam elas congregadas, membros e crianças, que têm participado semanalmente, seja nos cultos dominicais, seja nos pequenos grupos, seja em algumas reuniões informais. Então aqui nós temos, nesse dia aqui nós realizamos o primeiro culto no prédio. A inauguração do prédio foi dia 31 de novembro e dia 1º de dezembro. Tivemos uma assiduidade de 240 pessoas no dia 31 de dezembro e 140 pessoas no dia 31 de novembro e 140 pessoas no dia 1º de dezembro. Alguns ministérios que temos realizado junto com a equipe que existe ali, a Vanessa, Ministério com Mulheres. Este foi um chá de primavera que tivemos 56 mulheres, dentre essas muitas não conheciam ao Senhor Jesus ainda. Temos desenvolvido o ministério com crianças, aí você vê a Julinha bem aí no meio cantando as músicas de Natal. Aqui podemos dizer que eram todas as línguas e todas as nações, porque tinha a Júlia, gaúcha, tinha venezuelano, tinha americano e tinha cearense, tudo cantando hinos de louvores ao nosso Deus. Tem sido uma grande bênção servir com estas crianças. Nós temos um ministério muito parecido com a ANSI, que é o Life for Kids, onde nós temos tempo de estudos, brincadeiras e lanche e memorização de versículos. Inclusive, neste vídeo aqui, nós temos o Noah, a Emily, que é venezuelana, e a Júlia recitando Salmo 139:1. Não sei se o vídeo vai passar. Não vai passar? Então passa depois. Aqui nós temos o ministério, nós temos pregado o evangelho e obviamente pessoas têm se convertido, né? Então aí do lado esquerdo aí de vocês temos o batismo mais um batismo que tivemos no final do ano, da família do Diogo. E do lado direito, aí eu estou batendo a minha meta de proteína, né? O pessoal aí que faz musculação, sabe que é necessário comer carne, né? Então, brincadeiras à parte, passamos. Temos desenvolvido o Ministério de Jovens, aí dentro do auditório da igreja, né? Você percebe que ainda estava sendo construído ali algumas coisas, instalação de luz, a parte de som. Tudo isso aconteceu no mês de novembro. Nós tivemos o mês de novembro todo de culto e aí realizamos o culto de inauguração. Aí os jovens estão aprendendo como estudar a Bíblia. Nós temos cerca de 22 a 28 jovens que estão frequentando. Esse jovem ali careca não é um jovem, ele é o quiropraxista da igreja. Esse é um outro espaço da igreja. Aí nesse lugar vai funcionar um café, uma cafeteria. Nós temos um projeto um ministério chamado Life Center, onde as pessoas chegam ali para serem atendidas. Então nós temos atendimento de quiropraxia, nós temos aula de inglês, nós ganhamos agora recentemente de uma pessoa descrente uma cadeira de dentista, né? Cadeira de dentista, então nós vamos ter atendimento odontológico. Na verdade, nós vamos vender a cadeira de dentista que nós ganhamos e vamos comprar uma cadeira que pode ser transportada. E aí a ideia é nós tanto termos atendimento aí nessas salas que tem aí, como também nós podemos atender as pessoas que foram atingidas pela enchente em outras cidades, fazer viagens missionárias e etc. Então esse café ele vai funcionar para chamar pessoas para dentro do nosso prédio, para ter reuniões e etc. Então é um espaço bem bonito, você pode perceber que a igreja ali tem um espaço bem bonito e tem chamado bastante a atenção das pessoas da cidade. Aí os nossos 4 pequenos grupos, o lá de cima, o primeiro é o grupo multicultural, eu digo, porque o pastor é americano que mal sabe falar português. A maioria das pessoas que estão nesse grupo são venezuelanos, mal sabem falar português, e tem alguns gaúchos ali, esses sabem falar português, né? Mas é uma confusão, eu nem imagino como é que tem sido o crescimento desses irmãos. Isso é brincadeira, obviamente. No meio ali temos o grupo mais maduro da igreja, a qual eu estou cuidando, nesse pequeno grupo. Depois ali embaixo
no terceira foto, esse grupo são de congregados da igreja. Interessante, nós temos um pequeno grupo que são de congregados, e a maior parte desse grupo é de descrentes. Era, pelo menos, porque 2 famílias que estavam participando desses pequenos grupos fizeram decisão de seguir a Cristo, reconheceram Jesus como seu Salvador. E o último ali é um grupo de mais jovens ali que participam dos pequenos grupos. Temos mais ou menos 66 pessoas que estão participando dos pequenos grupos semanalmente. Ali nós temos a nossa gauchinha, né, tomando chimarrão. Nessa mesa aqui foi um jantar de Natal que tivemos com 2, 3 famílias da igreja. Uma família recém-convertida, esse casal aqui, bem interessante a história dele. Conheceu a Jesus por meio desse outro casal, que é um casal venezuelano. Eles pregaram o evangelho para o Cacá e para a Zenaide, e agora, recentemente, toda a família também entendeu que Jesus Cristo era o seu único e suficiente Salvador. E esse jantar é especial porque esse casal aqui embaixo foi o primeiro casal que nós pregamos o evangelho, um casal mais alemão ali, e eles conheceram a Jesus como Salvador. São uma bênção para a nossa igreja ali, servindo, e tem crescido a cada dia. Então esse era um jantar especial. Tem algumas pessoas aqui do Ceará que talvez vocês conheçam, o pastor Geraldo Nilma, linda, e a Lídia, que é missionária também, agora ali em Dois Irmãos. Bom, todo mundo sabe, todo mundo pergunta sobre a enchente, né? Na verdade, hoje já baixou tudo sobre esse assunto, e nós estávamos prevendo exatamente algo sobre isso, porque na emoção de todas as coisas acontecendo, pessoas passando fome, necessidade, perdendo tudo, havia uma mobilidade do Brasil e talvez internacional para ajudar aquelas pessoas que foram afetadas. Nós, pela graça de Deus, recebemos muitas ofertas, tanto do lado do Brasil, como também do lado dos Estados Unidos. Do lado do Brasil foram cerca de 60 mil reais, e do lado dos Estados Unidos foram cerca de 60 mil dólares. E todo esse recurso ele foi direcionado para ajudar as pessoas que foram atingidas pela chuva naquele período. Depois que passou, então a gente ficou pensando como é que nós poderíamos ajudar. Pensamos em comprar um motorhome para poder ir em cada comunidade, prestar assistência social, física e também espiritual. Só que vimos que o processo para ter um motorhome seria muito complicado para administrar. Então foi pensado no projeto Folha de Oliveira. Nós alugamos um galpão na cidade de São Leopoldo, que é uma cidade que foi bastante atingida, exatamente no centro onde teve muitas famílias atingidas. E esse galpão, eu vou mostrar um pouco para vocês, ele é um pouco daquilo que nós pensamos para dar assistência àquelas pessoas que foram atingidas pela enchente, tanto espiritual como física e social. Então, falando aqui um pouco ainda sobre aquela época, né, tivemos a oportunidade de ajudar as igrejas. Nós pensamos ali na equipe de ajudar o pastor da igreja atingida, a igreja atingida, os membros da igreja atingida e, posteriormente, pessoas que os membros conheciam. Então, nós focalizamos em 3 igrejas ali naquela região. Aqui, nessa igreja aqui, é uma igreja de Novo Hamburgo que estava servindo de apoio para receber doações. Nessa ocasião, essa revista online, eu não sei se é revista, é Guia-me Oficial, ela entrevistou lá o grupo e eles publicaram o que vocês estão vendo aí. Um homem que perdeu a casa na enchente e desiste do suicídio e é acolhido na igreja do Rio Grande do Sul. Essa igreja era exatamente uma das nossas igrejas que estavam recebendo cerca de 60 pessoas. Tínhamos que comprar máquina de lavar, máquina de secar para lavar a roupa dessas pessoas, comida diariamente. Eram 60 pessoas que estavam na igreja de feitoria. Aí do lado é uma igreja que nós ajudamos. Você tem que imaginar que vinha água por cima e por baixo, era quase o dilúvio, só que por baixo era esgoto. Então, o que nós tínhamos dentro das casas eram muitas fezes, muito esgoto, então era um ambiente muito mal cheiroso, né? Então era um ambiente bem difícil,
que nós enfrentamos ali. Então, tudo que você imaginar que falaram que foi complicado ali no Rio Grande do Sul nessa época, boa parte eu posso dizer que é verdade. E eu nem sei o contexto de tudo o que aconteceu, é só aquilo que eu consegui ver. E realmente foi assustador, e nós estávamos bem perto disso, porque Dois Irmãos está aqui, então logo após Dois Irmãos mais embaixo, todas as cidades para baixo foram atingidas. Então Dois Irmãos escapou, porque anteriormente em outubro, setembro daquele mesmo ano, do ano passado, 6 meses antes, Dois Irmãos enfrentou uma enchente e já haviam sido resolvidas algumas coisas. Então aí, resultado da igreja que perdeu tudo ali, o pastor perdeu tudo também. Então esse ministério, ele agora está funcionando nos dias das crianças, em outubro. Aqui você tem a foto do lado, foi o primeiro evento que nós fizemos ali, movimentou cerca de 1000 pessoas, que foram ali para poder serem atendidas, brincar com as crianças, teve presentes e etc. Ainda estamos construindo do lado de cá móveis, todos voluntários, roupeiros, mesa, cadeira, berço, tudo que você imaginar. Essas pessoas são voluntárias ali, nós temos os recursos e vamos direcionando para isso. Quer dizer, eu não tenho recurso, mas temos, vocês entenderam, né? Existe um recurso para isso, né? Eu digo isso e eu vou explicar um pouco depois, porque as pessoas pensam que eu sou rico, né? E eu não sou rico, o dinheiro mal passa por mim. E aqui nós temos o culto de Natal, e nesse culto de Natal nós lançamos uma campanha Adote uma Família. Cada família descrevia ali o que ele estava com necessidade, e era, sim, se fosse uma geladeira ele poderia dizer. E eles disseram várias das suas necessidades, brinquedo, berço, e aí nós espalhamos isso pelos nossos mantenedores, pelos irmãos das igrejas lá, e aí vários receberam seus presentes de Natal, né? Então foram famílias que foram adotadas. Então tem micro-ondas, tem berço ali da criança que recebeu com colchão, tem outras coisas ali. Então tudo isso tem sido uma grande bênção para São Leopoldo, e é a forma que nós temos visto de apoiar espiritualmente aquelas pessoas que estão ao redor, que foram atingidas, e outras pessoas que nem foram atingidas. E aqui eu abro um espaço para dizer, olha, é uma excelente oportunidade de vocês poderem ir para o Rio Grande do Sul e, sei lá, se você é médico, dentista, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, seja lá o dom que Deus lhe deu, você pode utilizar desses dons ali para pedreiro, né? Eu sei que tem uns mestres de obra aqui. Então você pode ir para ali servir nessa região em São Leopoldo, vai ser uma grande bênção com certeza, tá? Então alguns alvos para o próximo ano, para este ano, nos próximos 3 meses, começando agora em janeiro, né? Nós temos agora um batismo de 12 novos convertidos a ser realizado em março, que é o aniversário da igreja lá. Em março também nós vamos ter uma assembleia geral para discutir as coisas da igreja, né, de Dois Irmãos, mas também para a aceitação de mais 13 novos membros. Iniciamos agora um treinamento de líderes, né, precisamos desenvolver líderes, homens ali na igreja, diferentemente de Sapiranga, que teve muita transferência. Dois Irmãos teve muitos novos convertidos. Então são pessoas que nem entendem assim a dinâmica da igreja, nem entendem ainda como estudar a Bíblia, como ler a palavra de Deus. Então vamos investir bastante nesse ano para poder treinar líderes. Durante os 8 meses deste ano, continuar o processo de discipulado familiar e individual, continuar desenvolvendo o ministério de comunicação. Eu recebi um papel aqui lindo, né? Eu já mandei lá para o pessoal, olha que coisa interessante como eles organizam o culto aqui. A cada segundo, até se eu respirar, tem dizendo aqui o que é que vai acontecer, e já tem alguém que vai fazer o que precisa para eu respirar bem. Então isso é excelente. Então, desenvolver parceria com o Conselho Tutelar da cidade. Isso aqui é interessante. O Conselho Tutelar da cidade de Dois Irmãos nos procurou para que nós pudéssemos ajudar os pais com as crianças, e então nós vamos continuar desenvolvendo este trabalho com os pais e as crianças da cidade de Dois Irmãos. Isso é impressionante, né? Porque geralmente a gente que vai atrás, eles que foram atrás de nós, e nós somos tão novos ali.
desenvolveu um ministério de apoio à plantação da igreja na cidade de Igrejinha. Igrejinha fica próximo ali, 40 e poucos quilômetros da nossa cidade. E nós temos um missionário lá, que já tem 9 pessoas que está trabalhando, e nós queremos apoiar, por meio de 2 irmãos, a igreja ali em Igrejinha, o processo de plantação. Ali também teria, eu acho, evangelismo pessoal, alguma coisa do tipo. E durante o ano todo, continuar apoiando o ministério em São Leopoldo como ponto de pregação, ter pelo menos 2 homens capacitados para ensinar a igreja. Talvez isso é uma meta audaciosa, mas nós queríamos que isso fosse possível, e ter mais um pastor para ajudar no ministério, né? Hoje eu sou o único pastor brasileiro ali, dentro da equipe de pastores que temos na nossa equipe, e eles todos estão com o tempo contado assim, para sair. Então precisamos urgentemente que pastores possam chegar ali para poder dar continuidade ao ministério em 2 irmãos. Então você pode continuar participando, orando, contribuindo, indo, né? Quero dizer que eu me sinto sempre muito bem acolhido. O Neto, não sei o que ele é do negócio de missões aí, do departamento de missões, mas ele está fazendo trabalho ok, então dá uma estrelinha para ele, tá? Então, e olha que o Neto nem me conheceu, né? Veio me conhecer mais agora do que antes, quando eu estava aqui na igreja com vocês. Então tem sido muito bom, mesmo tendo tantas pessoas diferentes, ser acolhido da forma que vocês têm acolhido, e também ser cuidado da forma que vocês têm cuidado. Então orem por esse departamento, se envolvam. Eu acho que é uma forma de vocês abençoarem os missionários que muitas vezes estão ali no campo só. Orem pela nossa família, pelo crescimento da nossa igreja em 2 irmãos, por mais um pastor em 2 irmãos, e pelo avanço do evangelho no Rio Grande do Sul. Então, de forma resumida, eu espero que tenha ficado claro isso para os irmãos, e espero que os irmãos possam continuar orando, e fica o desafio para que os irmãos possam chegar até o Rio Grande do Sul. Eu queria tratar um pouco com os irmãos hoje sobre ter a perspectiva correta para viver. E eu acredito que eu e você vamos concluir juntos que a melhor maneira, ou a maneira correta de vivermos, é ter a perspectiva de Deus. E nós podemos perceber isso por meio de... já passou para o texto, já estão... Nós podemos perceber isso por meio da igreja de Filipenses. Eu gosto da igreja de Filipenses por diversos fatores. Eu queria apresentar alguns deles. Primeiro, a igreja de Filipos é a primeira igreja que foi plantada no Ocidente, né? E isso é bem importante, porque quando a gente pensa nisso, é uma igreja que vai ser plantada totalmente diferente do seu contexto. Está saindo do seu contexto, o contexto oriental, nós estamos indo para o contexto ocidental, nós estamos na região da Europa. É a primeira igreja ali localizada na nossa atual Europa. É interessante porque, uma vez que a igreja ali começa, ou está no seu início ali na Europa, e é tão forte a expansão do evangelho ali naquela região, hoje nós olhamos para a Europa, e na verdade eles precisam ainda mais do evangelho, ainda estão sofrendo por causa de um momento em que vivem pós-cristianismo. Então eu olho para a igreja de Filipos, e eu percebo que é uma igreja que eu me identifico, porque eu saí da minha cultura nordestina, fui para a cultura sulista, totalmente diferente daquilo que nós temos aqui no nosso Ceará. Outra coisa interessante que eu percebo na igreja de Filipos é que era uma igreja em que o seu plantador não tinha interesse de plantar. Quando nós olhamos para Atos capítulo 16 e olhamos o plano de Paulo na segunda viagem missionária, o seu plano era ir para a região da Ásia. Então, Deus direciona ele para a região da Europa. Nós podemos concluir com isso que no coração de Paulo, pelo menos não estava naquele momento a intenção
de pregar o Evangelho. Ele não queria, de fato, pregar o Evangelho, não, desculpe, de plantar uma igreja na Ásia. Ele queria, ou na Ásia não, na Europa. Ele queria pregar o Evangelho, mas ele não tinha o seu plano de plantar a igreja ali na Europa, naquela região onde tinha a igreja de Filipos. Chegou, agora eu vou conseguir me concentrar. Então, foi a primeira igreja plantada no Ocidente, estava localizada na nossa atual Europa. Foi uma igreja que não fazia parte dos planos do plantador. E aqui eu quero chamar a atenção para duas coisas em relação a essa plantação. Primeiro, quando vamos fazer planos, nós precisamos entender que os nossos planos devem ser guiados por Deus e não por nós mesmos. Precisamos ter ouvidos atentos à voz do Senhor. O apóstolo Paulo estava realmente muito sensível para compreender que Deus estava direcionando ele para a região da Macedônia e não para a região da Ásia. O seu plano, todo o seu planejamento era para ir para a Ásia e pregar o Evangelho, e de repente ele precisa de uma forma sensível compreender a vontade do Senhor e se direcionar para uma região que ele mal conhecia. Então, isso deve ser aplicado para as nossas vidas, porque muitas vezes fazemos planos, e estes planos muitas vezes não se adequam ou não são iguais aos planos do Senhor. Precisamos estar atentos para ouvir a voz do Senhor e assim seguir aquilo que Ele tem planejado para as nossas vidas. A segunda coisa é que nem sempre a porta que Deus abre e nos conduz é o caminho mais fácil. Você pode pensar, bom, então Paulo obedeceu, ele saiu da região da Ásia, ele foi para a Macedônia, então agora tudo deu certo. No sentido da propagação do Evangelho, da expansão do reino de Deus, claro, estava dando certo. Mas se você achar que foi fácil o processo, isso não foi. Nós vamos ver Paulo sendo açoitado, preso, maltratado, fugindo por causa da pregação do Evangelho. Isso deve nos levar a refletir de que nem sempre todas as portas que Deus abre para nós plantarmos igrejas ou falar do Evangelho será a porta mais fácil. Podemos ter a certeza que Deus estará conosco porque Ele promete isso para nós. Mas isso não significa que será tudo às mil maravilhas. Não foi isso que aconteceu no contexto do nascimento da igreja dos Filipenses, da igreja de Filipos. O processo foi doloroso para os plantadores. Paulo e Silas constantemente estavam sendo perseguidos por causa do Evangelho. Uma outra característica, e essa uma das características que eu gosto mais, é que a igreja de Filipos, como todas as igrejas que são plantadas de fato pelo próprio Deus, são construídas e edificadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, é uma comunidade improvável. Quando Paulo chega então em Filipos, ele se depara primeiramente com a CEO do mundo fashion, Lídia, uma mulher com uma cultura totalmente diferente, rica, né? Uma pessoa com uma cultura diferente dos demais que vão compor aquela igreja. Depois a escrava endemoniada, provavelmente uma pessoa pobre, uma classe social mais pobre. Depois o carcereiro romano. Paulo prega o Evangelho ali para o carcereiro romano, um homem talvez de classe média. Ele reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. E agora você tem pelo menos os 3 primeiros que nós sabemos que foram convertidos na igreja de Filipos. Uma comunidade improvável, não é verdade? Uma família improvável. Imagine se aquela mulher rica iria se deparar com aquela outra mulher pobre. Imagine se o carcereiro iria se socializar com aquelas outras pessoas. A igreja é exatamente isso que nós estamos vivendo e testemunhando aqui, e aquilo que nós temos testemunhado lá no Rio Grande do Sul. Uma diversidade unida pelo sangue de Jesus. Uma comunidade fora de qualquer padrão de ajuntamento de pessoas. Na verdade, diferenciada exatamente pelo poder do Evangelho, que na diversidade de pessoas pode tornar todas elas em um só corpo, uma só unidade.
A diferença dos nossos grupos, ou pequenos grupos, ou da nossa comunidade, é exatamente o sangue de Jesus que consegue nos unir, restaurar e nos colocarmos no mesmo corpo, servindo o mesmo Deus, com o único objetivo de glorificar e exaltar o nome do nosso grande Deus. A igreja de Filipos também, ela me chama a atenção porque é uma igreja de fato centrada no Evangelho. E nós podemos perceber isso nos versos 3 a 11 do primeiro capítulo. Uma igreja centrada no Evangelho. E uma vez que o Evangelho ocupa o centro de nossas vidas, passamos de fato a viver na perspectiva de Deus. Nós já lemos o texto que iríamos ler esta noite. Eu não vou ler novamente, mas a partir daqui então, do verso 12 ao verso 18, nós podemos olhar para o plantador, Paulo. Eu tentei mostrar para os irmãos aqui algumas características que me chamam a atenção e que me identificam como plantador ali no Rio Grande do Sul, quando eu olho para a igreja de Filipos e penso em tudo que tem sido feito. E agora eu tento olhar para o apóstolo Paulo e tentar perceber então a vida dele enquanto plantador, como ele percebia a sua realidade, como ele vivia, qual era a sua perspectiva diante de tudo aquilo que ele tinha vivido ou que ele presenciava. Então, a primeira verdade que podemos retirar então desse texto do verso 12 ao verso 18 é que quando vivemos na perspectiva de Deus, o Evangelho ele se torna mais importante que a nossa própria vida. Você consegue perceber isso? Quando vivemos na perspectiva de Deus, o Evangelho se torna mais importante que a nossa própria vida. O verso 12 ele diz: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem na realidade contribuído para o progresso do Evangelho. Os irmãos de certa forma estavam preocupados com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo aqui, ele estava com a sua liberdade privada, ele estava preso por causa da proclamação do Evangelho. Seus direitos, eles foram cassados, ele não tinha mais o direito de ir e vir por causa do Evangelho. Mas é interessante que nesta carta escrita para estes irmãos, a sua fala não se direciona para ele mesmo. Diferente do mundo que constantemente tem direcionado você a encontrar o seu eu, a tentar resolver o seu sofrimento pensando em si mesmo, Paulo ele então olha para o seu sofrimento, ele percebe o seu sofrimento, mas ele não foca nisso. A sua atenção está na proclamação do Evangelho. Então ele olha para aquilo que ele tem passado, aquilo que ele tem vivido, e com a perspectiva correta, a perspectiva de Deus, ele não se importa com a sua vida ou com as condições em que ele tem vivido. Pelo contrário, ele tem se alegrado e ele tem vivido na esperança e na realidade que o Evangelho tem progredido. Quando você, por exemplo, olha Filipenses capítulo 1, verso 20 e 21, especificamente o verso 21, Paulo declara: porque para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Quando Paulo olha então para as circunstâncias que ele tem vivido, ele olha com discernimento, ele olha com a perspectiva correta. Ele olha para o seu sofrimento, ele não se concentra no sofrimento e com certeza ele enfatiza como o Evangelho tem avançado. Ele reconhece que aquilo que ele tem passado, a circunstância que ele tem vivido, aquilo que ele tem vivenciado, tem sido parte do plano soberano de Deus. Ele entende que Deus tem conduzido as circunstâncias que ele tem experimentado. Ele não acha que é fruto do acaso, que simplesmente aconteceu porque ele estava no momento errado, no lugar errado. Ele não acha que é fruto de pessoas que simplesmente odeiam ele. Ele não acha que é fruto ou de uma ação demoníaca de Satanás querendo derrubar o reino de Deus. Ele simplesmente olha para o que tem acontecido, olha para o passado, vê tudo o que tem acontecido com ele, e ele tem concluído que tudo tem contribuído para o progresso do Evangelho. Talvez você então
fique pensando, mas eu não estou no campo, eu não estou plantando igrejas, eu tenho até passado dificuldades, eu tenho vivido circunstâncias difíceis, mas o que isso tem a ver se de fato eu não estou ali proclamando o Evangelho durante o meu sofrimento? Eu quero dizer para você, meus irmãos, se nós hipoteticamente pensarmos num livro que Deus tem escrito, o livro que eu tenho titulado como o livro da vida, cada um de nós temos um capítulo que está sido escrito neste livro e que já foi escrito neste livro. E neste livro nós somos apenas instrumentos de Deus, e neste capítulo fala da nossa vida vivendo para o Senhor. E se nós reconhecemos que, como Efésios diz, fomos predestinados para o louvor da sua glória, se fomos criados para glorificar o nome de Deus, se tudo existe para que Deus seja glorificado, então neste capítulo, Deus está escrevendo para que na sua vida você viva para glorificar o nome de Deus. Então as circunstâncias que você tem vivido, seja ela qual for, seja a dor de um menino ou de uma criança no hospital sofrendo por causa da sua enfermidade, seja porque você está passando dificuldades no seu trabalho, seja porque você não tem conseguido desenvolver alguma coisa da sua vida e isso tem entristecido, tem frustrado. A circunstância da sua vida, aquilo que você tem vivido, deve contribuir para que haja progresso do Evangelho. Independente como você tem, onde você tem vivido, a sua vida, ela foi escrita e você foi escolhido, se você conhece Jesus como Salvador, para o louvor da glória de Deus. Então você é um missionário. O seu sofrimento, as suas circunstâncias, aquilo que você tem vivenciado deve servir então, não para que você se sinta um coitadinho e ali como gato de botas possa estar olhando para as pessoas e dizendo, como estou sofrendo, como estou privado daquilo que se possui ouvir. Aquilo que você tem passado, meus irmãos, pelo contrário, deve servir para que o reino de Deus avance, para que a proclamação do Evangelho tenha progresso e que pessoas conheçam Jesus como Salvador, sociedades sejam transformadas pelo poder que é restaurador. Amém? Paulo, ele passou com certeza por muito mais situações difíceis que você tem vivido. Ele foi perseguido em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém, foi dispensado pelo próprio Deus da obra, ele foi esquecido por cerca de 10 anos em Tarsus, foi colocado à sombra de um líder em Atos 13:2, foi apedrejado, foi barrado pelo próprio Deus no seu projeto de pregar o Evangelho na Ásia, foi açoitado, foi preso em Filipos. Ele foi escorraçado na Tessalônica, foi chamado de tagarela, foi preso em Jerusalém, ele enfrentou o naufrágio, ele foi mordido por víbora em Malta, chegou preso em Roma. Imagina o currículo negativo que Paulo vivenciou durante as suas viagens missionárias. Ele olha para tudo isso, e ele não fica frustrado. O que ele escreve para a igreja de Filipos com a tentativa de encorajar aqueles irmãos a continuar? Irmãos, quero que saibam que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Então, meus irmãos, quando vivemos uma perspectiva correta, a perspectiva de Deus, o Evangelho, ele se torna mais importante que a nossa própria vida. Nós vamos fazer todos os esforços para que o Evangelho seja pregado. Eu vou para casa e eu vou pensar como o Evangelho vai ser proclamado amanhã. Eu vou dormir e eu vou pensar como o Evangelho vai ser exaltado, como Deus vai ser glorificado no meu trabalho, como eu vou testemunhar de Jesus no ônibus, no trem, onde eu estiver andando, fazendo exercícios. Eu sempre vou estar focado no progresso do Evangelho. Eu não vou estar ocupado com coisas que não são úteis. Independente
do que esteja acontecendo com você. Você não vai olhar para o seu sofrimento achando que você é o centro das atenções, mas Deus é o centro de todas as coisas. A segunda coisa, e rapidamente, que eu quero destacar, a segunda verdade é que quando vivemos na perspectiva de Deus, podemos encontrar alegria em meio à dor. Paulo estava preso, como eu já disse para os irmãos, e vocês sabem muito bem disso. Mas mesmo diante da prisão e diante de tudo aquilo que ele tem vivenciado, ele consegue encontrar alegria. Por quê? Porque pessoas têm conhecido a Cristo. O verso 13 ele nos diz que, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão e por causa de Cristo. E os irmãos em sua... então é isso aqui mesmo. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Pessoas têm conhecido a Cristo, mesmo diante da sua dor. Não imagine que a prisão era tão boa, como vocês talvez imaginem que seja naquela época, mas é tão ruim quanto é hoje. Então, mesmo diante da prisão, em meio à dor, Paulo estava alegre, porque tanto a guarda pretoriana, como outros oficiais e outros que ali estavam, foram apresentados a Cristo. As cadeias de Paulo não o entristeceram, antes o alegrou. A dor que sentimos enquanto vivemos, devido às circunstâncias que vivemos, não deve fazer com que tenhamos tristeza, mas ela deve servir de testemunho para que outras pessoas conheçam a Jesus por meio da sua fé. E isso deve lhe trazer alegria. Nós temos exemplos de várias pessoas da internet, irmãos que já estão com o Senhor agora mais recentemente, que testemunharam com a sua vida até o fim, mesmo sentindo dor do câncer, seja qual foi a dor, perdendo entes queridos, testemunharam da sua fé, confiando na esperança que Cristo nos dá, sabendo que mesmo que passemos por todas as circunstâncias que vivemos aqui, as circunstâncias difíceis, mesmo que sintamos dor, sabemos que na eternidade teremos um Deus que vai enxugar as nossas lágrimas. Estaremos num lugar que não vai haver dor, não vai haver sofrimento. Teremos um Deus para adorar o resto de nossas vidas. Então não foque nas suas dores, não foque nas suas circunstâncias, utilize todas elas para que Deus seja conhecido. Além disso, outros irmãos passaram a falar sem medo a palavra de Deus. Verso 14 a 16 vai dizer que alguns irmãos estão agora anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É interessante que Paulo não se entristece, porque ele observa tudo o que está acontecendo e ele vê o progresso do Evangelho. Pessoas estão pregando o Evangelho com mais destemor. É fato que na história se conta e se evidencia que a perseguição ao Evangelho jamais obstruiu o Evangelho, nem impediu o crescimento da igreja. Você vai ver isso na Coreia do Norte, você vai ver isso, por exemplo, na minha própria vida ali, quando eu pastoreava a Igreja Batista Maranata, quando naquela situação de facções ali que passamos, a igreja ficou mais destemida para pregar entre os traficantes. Podemos perceber a enchente lá no Rio Grande do Sul, as pessoas ainda com mais a audácia de pregar o Evangelho, de resgatar pessoas do podridão dos pecados. Então, a perseguição, as dores, as dificuldades, elas nunca contribuíram para reduzir o avanço do Evangelho, pelo contrário. E a terceira evidência é que Paulo ele se alegra, ele não se entristece, nem mesmo quando as pessoas se esforçam para pregar o Evangelho por motivações erradas. Você pode talvez pensar, mas como assim pregar por motivações erradas? É possível pregar o verdadeiro Evangelho por pessoas
com motivações erradas? É possível. Porque Paulo está dizendo aqui, e porque provavelmente você já fez comparação com o seu ministério. Eu vou fazer isso aqui porque eu quero ser uma igreja melhor, quero ser a igreja que nem a igreja Manaim, né? Ou você acha que não há essas comparações no Brasil, né? Há inveja, né? Então ele diz que há inveja, rivalidade, o texto vai dizer, ambições egoístas, sem sinceridade, querendo causar sofrimento em Paulo. É interessante que Paulo, ele não recrimina, ele não proíbe, ou ele não fala que aquelas pessoas estão pregando heresia. Ele fala, na verdade, que aquelas pessoas estão pregando Cristo, mas os seus motivos são errados. Mas ele olha para isso, ele não se entristece, ele não se frustra, pelo contrário, ele se alegra. Ele se alegra porque ele entende que o progresso do Evangelho está acontecendo. Podemos, por exemplo, citar Gálatas, eu não vou ler, mas nesse texto ele condena a pregação errada do Evangelho. Então, podemos chegar aqui ao fim e pensar a seguinte coisa: quando temos a perspectiva correta, o Evangelho, ele será muito mais importante que a nossa própria vida. Então eu não vou medir esforços para pregar o Evangelho. Seja o que eu esteja passando, seja o que eu esteja vivenciando, seja o perigo de vida que eu esteja passando, seja questões de saúde que eu possa passar, isso não vai ser importante quando o que eu compreendo, o que eu entendo é que eu fui chamado para fazer que o nome de Deus seja glorificado, ou seja, para que o Evangelho progrida. E segundo, quando temos a perspectiva correta, a alegria será muito maior do que a dor. Nós contamos aqui muitas coisas aqui do que tem acontecido lá no Rio Grande do Sul. São coisas legais, concordam comigo? Bênçãos, né? A gente só conta essa parte. Os missionários, eles têm uma capacidade muito grande de contar só as partes boas, né? As outras partes a gente coloca em oração. É claro que eu jamais vou deixar a igreja Manaim no escuro quanto às minhas necessidades. Mas existem necessidades que a gente tem que esperar só em Deus. Existem circunstâncias que a gente tem que esperar só em Deus. Colocar diante de Deus tudo aquilo que nós temos como necessidade. Mas eu vou dizer para vocês, em meio a qualquer coisa que eu possa sentir, ou que eu e Vanessa e os meninos ali venhamos a passar ou já tenhamos passado, em meio a qualquer exemplo que eu poderia dar, a qualquer tipo de dor, a alegria de ver o progresso do Evangelho é maior. E isso faz com que a gente continue e tenha vontade de continuar, independente daquilo que temos presenciado. Eu fiz uma carta aqui, eu quero terminar com essa carta, e ela foi exatamente uma paráfrase de verso 12 ao verso 18. Longe de mim ser talvez um texto daquilo que o apóstolo Paulo é, mas eu peguei as suas palavras para que os irmãos atentos escutem. Essa palavra é para vocês, para todos vocês. Irmãos, quero que saibam que tudo aquilo que me tem acontecido
Sejam muitas vezes as tristezas resultados da solidão no campo, sejam as dificuldades por conta da saúde, às vezes no relacionamento com filhos ou esposa, outras vezes perseguições e frustrações no ministério, seja financeiro ou emocional, seja o peso de todo o ministério, tudo isso tem contribuído para o progresso do Evangelho. Na realidade, nossas lutas têm tornado mais evidente Cristo. Muitos irmãos espalhados no Brasil e fora dele têm, por causa disso, tornado-se mais confiantes no Senhor e têm anunciado com mais ousadia e destemor o Evangelho. Irmãos, Cristo está sendo pregado, independente de tudo aquilo que temos vivenciado. E por isso as coisas que temos vivenciado não têm trazido ao nosso coração a tristeza e sim a alegria. E quero continuar me alegrando no Evangelho. Continuarei me alegrando, pois sei que todos têm orado por nós e porque tenho certeza que o Espírito Santo tem me sustentado. Espero não ser envergonhado por minhas ações, a fim de tornar Cristo conhecido, mas que Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela minha vida, quer pela morte. Logo, mesmo que muitas vezes esteja pressionado para estar com Cristo, que é muito melhor, entendo que preciso viver, pois o viver é Cristo e morrer é lucro. Pois morrer no processo de fazer o nome dele conhecido é lucro, e de qualquer forma, seja na vida, seja na morte, estarei alegre, porque Ele está comigo, Ele é meu refúgio presente. Salmo 73, 28, diz: quanto a mim, bom é estar perto de Deus, fiz do soberano Senhor meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Que Deus abençoe a igreja.